O estado de São Paulo, como nós já noticiamos aqui no Band News, tem a menor taxa de homicídios do país. Os dados divulgados em junho deste ano retratam o investimento no setor e também a qualificação e treinamento dos agentes de segurança do estado. E exatamente para falar mais sobre esse e outros assuntos é que eu recebo o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Gustavo Mesquita Galvão Bueno. Doutor Gustavo, muito boa tarde ao senhor. Muito boa tarde, um prazer, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, eu falei aqui da taxa de homicídios, vamos começar por ela realmente. É uma das menores do país e se não, uma das menores do mundo, né? Sim. De fato, a taxa de homicídios em São Paulo ela é um número bastante baixo, né? E ela reflete um trabalho muito bem feito da polícia, né? Mostra que, apesar dos baixíssimos investimentos por parte do governo, a polícia vem fazendo seu trabalho, né? Reflete um excelente trabalho do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP da Polícia Civil, que é um departamento realmente de excelência, de prestígio, que sempre realizou investigações muito exitosas na área de investigação de homicídios e, com isso, contribuiu também para desestimular a prática de novos crimes, né? Mas a gente também não pode esquecer que o baixo índice de homicídios, infelizmente, ele é influenciado também pela hegemonia de uma única facção criminosa aqui no estado de São Paulo, né? Então, hoje nós temos uma facção que ela é hegemônica, né? Uma facção, o PCC, que nasceu e se criou aqui em São Paulo e hoje tem seus braços aí por cinco países da América Latina. E isso gera uma falsa sensação de segurança, né? Nós não temos mortes decorrentes da guerra entre facções, porque nós temos apenas uma facção, e também para o crime organizado ele não permite, dentro das comunidades, a prática de homicídios, porque o homicídio ele não é conveniente para os negócios do crime, ele prejudica os negócios do crime, leva a polícia para dentro das comunidades, então há, de certa maneira, uma pacificação social às avessas, né, que a gente não deve tolerar como adequada, mas que é realizada pela hegemonia dessa única facção no Estado. Mas parece que a polícia tem logrado muitos êxitos, principalmente na questão de investigação, na questão de inteligência, né, até para tentar minimizar o trabalho dessas facções, né, ou dessa facção, no caso. Não, sem dúvida alguma, as polícias, a Polícia Civil, a Polícia Militar, no caso a Polícia Civil, que realiza a investigação criminal, que tem por atribuição realizar as investigações criminais, vem desempenhando seu papel de maneira hercúlea, né? Apesar de todo o processo de sucateamento pelo qual sofreu e vem sofrendo pelo governo do Estado ao longo dos últimos 24 anos, a Polícia Civil do Estado de São Paulo faz muito com o pouco que tem, né? E nós continuamos aí realizando grandes investigações, realizando a prisão de membros, de líderes de organizações criminosas. Agora, é necessário que essa polícia tenha um investimento adequado por parte do governo, né? Tenha valorização. Hoje, os policiais civis do Estado de São Paulo recebem dentre os piores salários da federação. O delegado de polícia no Estado de São Paulo recebe o pior salário de toda a federação. Isso é um quadro inadmissível, né? Se tratando de um Estado como o Estado de São Paulo, que é o protagonista, o Estado mais rico da federação, a gente não pode admitir um quadro como esse, que, no final das contas, reflete na perda da eficiência do serviço prestado à população. Doutor Gustavo, uma questão em relação à resolução de crimes. O nosso índice é bom, é razoável, poderia ser melhor? Olha, sempre poderia ser melhor, né? A gente tem sempre que buscar evoluir. A Polícia Civil tem índices realmente muito bons, né? Se a gente for analisar, por exemplo, uma divisão como a divisão antissequestro da Polícia Civil, os índices de esclarecimento são de 100%, né? Tanto é assim que o crime de sequestro, ele praticamente caiu em desuso, ele ocorre muito pouco, né? Devido ao bom trabalho de excelência prestado pela Polícia Civil. Agora, existem alguns instrumentos que poderiam e deveriam melhorar esse índice de esclarecimentos, que não dependem necessariamente da Polícia Civil, né? Dependem da vontade política do Poder Executivo, sobretudo, né? Nós somos um órgão que pertence ao Poder Executivo e depende também de algumas alterações legislativas, no sentido de tornar mais célere a persecução penal, a investigação criminal e dar respaldo a essa atividade que é tão importante, que é a investigação criminal. Eu abri essa
essa pergunta ao senhor para a gente falar do roubo ao ouro, que é uma curiosidade hoje de todos, né? Como está a investigação? Eu sei que muita coisa, ou quase tudo, corre em segredo de justiça, até para não atrapalhar as investigações, mas já se chegou a três pessoas envolvidas nesse roubo. Isso faz parte do crime organizado? Seria uma estratégia do crime organizado para angariar fundos? Sem dúvida alguma, a gente olhando as características dessa ação, a gente percebe com clareza que se trata de uma ação de crime organizado, né? Uma ação típica de criminalidade organizada, uma ação estruturada, sofisticada, que dependeu inclusive de um orçamento para a sua realização, né? Estima-se que os autores do crime gastaram em torno de 1 milhão apenas para a preparação, para a estruturação dessa ação criminosa, né? Dentre compra de carros, veículos, armamentos, coletes. Ou seja, é natural a gente concluir que isso é uma ação proveniente já de crime organizado. E é aí que nós ressaltamos a importância de se combater o crime com inteligência, com investigação, né? A criminalidade organizada, infelizmente, nós não conseguimos combatê-la apenas com ostensividade, com viaturas caracterizadas na rua, com policiamento ostensivo, que é importante também. Mas a criminalidade organizada, hoje, ela se encontra nas grandes esferas do poder, nas grandes corporações, e para isso nós precisamos de instrumentos sofisticados também de investigação, né? Nós precisamos investigar a lavagem de dinheiro, nós precisamos de instrumentos que realizem o estrangulamento financeiro dessas organizações e que cheguem à responsabilização dos seus líderes, dos seus cabeças, para que a gente realmente consiga combater e diminuir esse tipo de criminalidade. A gente teve, no início do governo João Dória, a transferência desses presos, esses ditos cabeças, né, da facção, para presídios federais. Isso ajudou a diminuir a criminalidade ou ainda há outras pessoas que movimentam o sistema? Olha, essa foi uma medida importante, já não era sem tempo, já deveria ter sido tomada há algum tempo, né? E não é pelo fato necessariamente de que os presídios federais sejam mais seguros. Todo presídio tem que ser seguro, deve ser de segurança máxima. Mas é importante que nós isolemos esses líderes do local de atuação deles, dos seus comandados, né? De modo a dificultar que eles continuem ordenando as ações criminosas, né? Então, essa é uma medida importante, mas não podemos parar aí. Nós temos que justamente investir e valorizar a qualidade das nossas prisões, não apenas a quantidade. Nós não prendemos necessariamente muito, não haveria problema em prender muito, mas nós precisamos prender melhor, prender com qualidade, prender aqueles indivíduos que têm efetivamente o controle dessas organizações. E para isso nós precisamos de uma investigação fortalecida. O senhor, como delegado, quando tem a necessidade de efetuar uma prisão, leva em consideração todos esses detalhes que o senhor está colocando, ou seja, a qualidade da prisão naquele momento, ou isso é uma decisão lá da Justiça? Não, sem dúvida. Durante a investigação, nós, delegados de polícia, que presidimos as investigações criminais por meio do inquérito policial, nós procuramos sempre atingir a maior quantidade de responsáveis por aquela ação, né? E chegar ao mais alto grau da hierarquia da organização. Né? Nós temos, inclusive, instrumentos legais para isso, por exemplo, a ação controlada da Lei de Organizações Criminosas, que permite que a polícia, durante a investigação, o delegado determine que a ação da polícia seja retardada, com o objetivo de se chegar num número maior de responsáveis, com o objetivo de chegar no mais alto grau do comando dessa hierarquia. Isso surte efeito realmente? Se consegue chegar a grandes chefes, a grandes mentores? Sem dúvida alguma, esse e outros instrumentos são instrumentos fundamentais para que a gente consiga realizar essa responsabilização. A gente tem que lembrar que não adianta a gente prender apenas a ponta, né, a ponta dessa criminalidade, os pequenos criminosos, aqueles soldados do crime que são facilmente repostos pelas organizações, né? São mão de obras baratas, né? Muitas vezes mulheres, crianças menores de idade, que no dia seguinte são substituídos e a gente segue enxugando gelo. Então, é importante que nós tenhamos esse paradigma de combater a criminalidade com inteligência, com investigação,
além da força. A força é importante também, né? A polícia precisa agir muitas vezes com força, com energia, e assim agirá caso necessário. Mas antes disso, se nós pudermos evitar por meio da inteligência, é muito melhor, é muito mais eficaz e mais seguro para a própria população. Doutor Gustavo, antes eu queria tocar no assunto do massacre lá de Altamira, mas eu queria tocar no outro assunto, que nunca se apreendeu tanta droga, tanta cocaína, tanta maconha, como tem sido apreendido, digo, no último ano ou nos últimos 2, 3 anos. O que mudou? Que tipo de investigação está sendo feita a ponto de se apreender tanta cocaína e trazer tantos presos, que é uma das formas de também fomentar esses crimes organizados, né? Bom, a investigação de tráfico de drogas, ela é uma investigação muito específica, ela tem uma natureza e características muito específicas, como toda a investigação. Se a gente pegar os crimes contra a vida, os crimes contra o patrimônio, cada um deles segue instrumentos adequados para se realizar essas investigações, né? No caso da investigação de tráfico de drogas, um instrumento fundamental, muito importante, é a infiltração de agentes, que é outro instrumento também de investigação que é previsto na lei de drogas e que a Polícia Civil pode e deve lançar a mão. Hoje nós temos o DENARC também, que é um departamento cuja qualidade vem crescendo dentro da Polícia Civil e que realiza, dentre outros instrumentos, realiza esse instrumento da infiltração que se revela sempre muito eficaz. É eficaz mesmo, porque você tem aprendido, né? Vocês têm aprendido regularmente grandes quantidades de droga, né? E a gente noticiou hoje mesmo aqui várias drogas, e principalmente no Rio de Janeiro tem feito muitas apreensões. Agora, eu queria queria tocar nesse assunto do massacre do Pará, que nós até conversamos aqui na terça-feira, na segunda-feira, né? Quando houve essa situação. Foram 58 que foram mortos, 16 decapitados, e eu já ouvi a história de que o preso, se não fizer parte de uma facção, ele está morto. É assim mesmo que funciona um presídio? Infelizmente, nós temos realmente essa situação em que o indivíduo criminoso, seja ele um preso definitivo ou até mesmo um preso provisório, ao adentrar ao sistema penitenciário, ele recebe praticamente um etiquetamento, né? Ou ele vai para o pavilhão dos presos religiosos, ou de uma ou de outra facção. E assim ele tem que fazer para a sua própria sobrevivência. É uma pena que seja assim, né? Nós não podemos aceitar isso como natural, né? Hoje, infelizmente, é uma situação que nós temos que conviver, né? Por exemplo, essa separação de presos por pavilhão de acordo com a organização criminosa que eles ocupam. Mas é um absurdo a gente pensar que o Estado é moldado e tem as suas ações condicionadas de acordo com a existência dessas facções, né? Nós temos que justamente olhar para esse quadro, entender que não é um quadro adequado e procurar soluções para resolvê-lo, para reverter esse quadro que não é admissível. Mas parece ser um quadro possível, né? Ou talvez o único possível para se manter, ou seja, ali a calma. Minimamente a paz social. O que ocorre, na verdade, é que o Estado acaba dividindo com essas facções o dever da pacificação dentro dos presídios, né? É um quadro que se mostra, como você disse, necessário, mas a gente não pode se contentar com isso, né? Nós não podemos negociar, nós não podemos tolerar, nós não podemos tergiversar com o crime organizado, porque a pretexto de se obter uma paz social relativa, em curto prazo, em médio ou longo prazo, a fatura vai vir e vai vir sempre alta. A gente não pode jamais tolerar, negociar ou admitir a convivência com o crime organizado. Mas não é perigoso cutucar muito perto essa onça, não? Olha, é perigoso, mas é necessário, né? É um quadro que se deve decorre de uma política de governo equivocada aqui no estado de São Paulo há mais de 20 anos, né? Que se privilegiou uma política de enfrentamento, uma polícia de enfrentamento, em detrimento dessa polícia investigativa que se encontra hoje sucateada. Mas nunca é tarde para acordar e reverter esse quadro, né? Nós esperamos agora, queremos confiar na vontade política, na competência, na coragem do governador João Dória, que inclusive cumpra a sua palavra, no sentido
sentido de fortalecer as polícias, de valorizar as polícias, e no nosso caso, especialmente a Polícia Civil, que se encontra particularmente sucateada e judiada durante ele já deu essa, né, já deu essa intenção de que vai realmente olhar com mais atenção vocês, né? Isso a gente espera mesmo, porque são pessoas que se arriscam nas ruas, né, para defender o cidadão, né? E não só do ponto de vista do servidor, do policial, que merece realmente um tratamento digno, mas do ponto de vista da própria sociedade, né? Um policial motivado, né? Um policial que tenha o respaldo ali do Estado, ele não vai, por exemplo, precisar fazer bicos, né? Então ele vai poder se dedicar integralmente à sua atividade em prol da população. Isso reflete em maior eficiência, né? Os salários, por exemplo, se nós tivermos salários dignos, salários adequados, nós vamos atrair cada vez profissionais melhores, como temos hoje. Mas temos que buscar sempre manter esses profissionais e atrair profissionais melhores, e para isso nós precisamos de uma carreira atrativa, com bons salários, né? Isso acaba refletindo no próprio serviço prestado à população. A gente tocou de Altamira, só queria tocar mais no detalhe que o senhor falou aqui na segunda-feira, e eu achei interessante aquilo que o senhor disse. Por que nós não temos aquele tipo de rebelião nos nossos presídios, e está acontecendo muito lá esse tipo de matança no Norte e Nordeste? O senhor havia me dito a respeito da quantidade de facções, né? Exatamente. Esse é mais um reflexo, mais um reflexo curiosamente positivo do fato de nós termos aqui em São Paulo apenas uma facção, a hegemonia de uma facção, enquanto lá nós temos facções rivais e por isso gera-se o conflito e geram-se, infelizmente, as mortes, essa tragédia. Aqui em São Paulo nós temos a hegemonia de uma única facção que, de certa maneira, controla praticamente todos os presídios. E com isso nós geramos essa falsa pacificação, essa falsa sensação de pacificação dentro dos presídios, mas, repito, é um quadro com o qual nós não podemos e não devemos nos contentar. É uma bola de neve, você vê que a gente trocou o assunto, né, e ele fica rodando, né? Ele passa por todos esses crimes que nós comentamos aqui, tráfico de drogas, roubo de cargas, né, esse negócio do roubo do ouro, ou seja, eles estão interligados. Né? E não só eles, né? Você comentou aí realmente do roubo do ouro, desse grande assalto que ocorreu. A gente tem que lembrar que até muitas pessoas tendem a olhar para uma ação como essa de maneira glamourizada, até pelo que a gente assiste das séries e dos filmes, mas é muito triste quando algo assim ocorre, porque, primeiro, que poderiam ter ocorrido mortes, no caso não ocorreu, mas poderiam ter ocorrido mortes, e o proveito econômico de uma ação como essa vai ser certamente utilizado para fortalecimento do próprio crime organizado, por meio de compra de armamentos, de equipamentos, para fortalecimento dessas organizações. Então, a gente tem que realmente lutar contra isso. A gente não pode esquecer também da própria corrupção, né? Hoje a corrupção ela é reconhecidamente já pela população como um tipo de crime que está altamente interligado, está vinculado à própria organização criminosa, né? Hoje nós não temos mais felizmente nós não temos mais aquela ideia de que a corrupção seria uma conduta à parte, né? É uma conduta que não se refere, não se relaciona aos crimes. Pelo contrário, hoje o dinheiro desviado da educação e da saúde, além do malefício que isso traz diretamente para esses setores importantes da sociedade, esse valor ele é revertido para as organizações criminosas aí, e para o seu fortalecimento. Então, a gente tem que focar também no combate à corrupção, e essa é uma grande lacuna também aqui no estado de São Paulo, que nós defendemos que a Polícia Civil passe a atuar cada vez com mais firmeza. E a gente tem que estar feliz de a Operação Lava Jato estar nas ruas, né? Porque ela é uma das responsáveis no combate a toda essa corrupção, né? Exato. A Operação Lava Jato, ela é um grande exemplo, um bom exemplo, né, do que uma polícia judiciária, como é a Polícia Civil, em âmbito federal, a Polícia Federal, o que uma polícia judiciária pode fazer em prol da população, em prol do combate
à corrupção e nós queremos fazer o mesmo aqui em São Paulo com a nossa Polícia Civil. Nós temos já alguns projetos pilotos nesse sentido, que são os setores de investigação à corrupção e lavagem de dinheiro, chamados C-Codes. Nós temos hoje em 3 seccionais, com resultados bastante expressivos, prisão de prefeitos, vereadores, secretários municipais, afastamentos, e nós defendemos que isso fosse espraiado para todo o Estado, que nós tivéssemos um setor como esse em cada seccional do Estado, de modo que nós tivéssemos efetivamente uma lava-jato em cada região do Estado de São Paulo. Há possibilidade de fazer isso com uma certa velocidade para que isso inicie o mais rápido possível? Há possibilidade, os policiais civis têm expertise para isso, são treinados para isso, nós temos plena capacidade e aptidão para fazer, mas nós dependemos da vontade política do governo do Estado. Nós dependemos da vontade política por conta dos investimentos, do fornecimento de recursos humanos e materiais, para que a gente consiga exercer essa atribuição também tão importante. Porque o combate à corrupção ajuda também a você secar um pouco, ou secar integralmente, o dinheiro que alimenta esses crimes organizados, né? Sem dúvida alguma. Hoje a gente tem que ter essa percepção real e verdadeira de que o crime organizado está intimamente e intrinsecamente ligado à corrupção. Hoje, o dinheiro que circula, que vem da corrupção, ele alimenta o crime organizado e vice-versa. Nós temos comprovadamente, inclusive, membros de facções criminosas, de organizações criminosas, que acabam sendo financiados por essas organizações para entrar na política, para entrar não só na política, nos cargos eletivos, mas até mesmo nos cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público e da própria polícia, né? E essa característica de confusão, quando se ocorre essa fase da confusão entre o poder público e o crime organizado, é sinal de que nós já chegamos num estágio muito preocupante e que se nós não agimos com energia, ele fica cada vez mais difícil de se reverter. Doutor Gustavo, a polícia tem um pente fino para tentar impedir que pessoas envolvidas possam entrar ou estão amando, possam entrar nos quadros da Polícia Civil? Sim, nós temos um sistema de investigação social, é uma das fases do concurso, é uma das últimas fases do concurso, que é realizada realmente um pente fino, como você disse, na vida pregressa dessa pessoa, em todos os seus documentos, na própria vida social, nas suas companhias, nos seus hábitos, para que a gente evite a entrada dessas pessoas. É claro que, infelizmente, não se trata de uma ciência exata e a gente não consegue coibir todos esses comportamentos, né, com eficácia, mas aí também por isso que nós temos que ter uma corregedoria forte. A corregedoria da Polícia Civil hoje está cada vez mais forte também, né? Nós entendemos a necessidade de combater a corrupção não só fora, mas dentro da instituição, muitas vezes cortar na própria carne e realizar esse processo depuratório que também é fundamental. Doutor, agora eu queria trocar um assunto para a gente encerrar, que eu acho interessante e curioso, né? A polícia, a gente fala sempre de filmes, Estados Unidos, né? Do avanço das investigações lá, que são rápidos, céleres, envolvem todo o país e tudo mais. Nós temos intercâmbio com essas polícias que fazem esse tipo de trabalho. As polícias civis no país também se falam para que toda a investigação possa proceder de uma forma mais rápida? Você tocou num ponto que é fundamental, que é a questão da integração, né? Em âmbito nacional, nós temos isso como uma atribuição do Poder Federal, do Poder Público Federal, do Governo Federal, que tem investido nesse sentido. O próprio ministro Sérgio Moro tem se manifestado nesse sentido como uma das prioridades da sua gestão, realizar essa integração entre as forças, entre os agentes, entre o banco de dados, isso é muito importante. Hoje nós temos ainda uma situação que é inadmissível, como, por exemplo, nós não temos um banco de dados compartilhado e confiável em relação às capturas, aos presos procurados, aos indivíduos procurados, de modo que, muitas vezes, o indivíduo pode estar procurado, vir a São Paulo, ele pode estar procurado, por exemplo, em Minas Gerais, vir a São Paulo, realizar um boletim de ocorrência numa delegacia e, muitas vezes, a gente não tem condição de saber que aquele indivíduo está procurado, ele vai sair pela porta da frente, porque não há esse compartilhamento adequado
dos bancos de dados, isso tem que ser buscado. E, da mesma maneira, formas de cooperação internacional com as polícias de outros países, para que a gente possa realizar o intercâmbio. Isso hoje já é feito. Nós, recentemente, mandamos uma equipe de policiais civis à China para conhecer a polícia de lá, o sistema de segurança pública, né? Isso é feito, é buscado, nossa Delegacia Geral tenta buscar esse tipo de instrumento, e também é fundamental essa cooperação internacional. Doutor Gustavo Mesquita Galvão Bueno, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, muito obrigado por nos atender aqui no Band News. Eu que agradeço, sempre à disposição. Um abraço aí aos espectadores. Até uma próxima. Até a próxima.